Coitada, passou um trem por cima. Essa gripe derruba a gente mesmo. Então é tudo com vocês. Vou fechar meu microfone aqui. Quem é que faz a nossa prece do início, então? Ok? Eu faço. Vamos lá, então. Já que eu não vou fazer o estudo, eu faço a prece. Então vamos serenando, nos harmonizando, nos deixando envolver por todas as boas vibrações que os nossos amigos espirituais compartilham conosco nesse momento. Elevemos o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre amado, à Mãe Santíssima, às entidades que cuidam, que protegem os queridos amigos da casa nos caminhos de Jesus, aos irmãos encarnados e desencarnados que neste momento rogam o amparo, o cuidado para o alívio das suas dores do corpo físico, do corpo espiritual, as dores da alma, as angústias, as ansiedades, os medos. Cuida, Senhor, com todo o teu amor, com todo o teu carinho, envolve em cada um de nós na tua paz. Olhai por nós, Senhor, espíritos ainda tão errantes, que buscamos caminhar nos passos do Mestre, que buscamos compreender, que tentamos diuturnamente praticar o bem, a moral, a benevolência, a indulgência, a paciência, a tolerância. Nos auxilia, Mestre. Teus pequenos irmãos, que ainda buscam a perfeição através desta escola bendita, dessa Mãe Terra que nos envolve e nos recebe como seus moradores, como aqueles que trazem consigo a responsabilidade também de devolver aqueles cuidados a esta mãe, a esta escola, protegendo, mantendo na sua beleza, na sua natureza, na sua preservação. Que o egoísmo não nos falhe ao coração, Senhor, que possamos servir mais para sermos merecedores da tua misericórdia, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Eu estou enxergando aí? Então, assim, ó, o estudo dessa noite, quem produziu foi a Rayane, tá? Mas aí, como ela não está muito bem de saúde, está com muita tosse, então eu vou conduzir aqui o estudo que ela fez, tá? Vamos ver se eu consigo aí chegar nas conclusões que ela chegou também. Então a gente tinha parado na questão 21, né? Acho que até 20 a Carla já tinha feito. Então, Exato. foi, né? Então, a questão 21, ela já começa uma parte nova. A gente estava falando antes sobre Deus, sobre outras coisas, então, o panteísmo, e agora a gente vai falar sobre espírito e a matéria. Então, a pergunta 21, que Kardec fez para os espíritos. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Ou seja, se a matéria é eterna também, assim como Deus, né? E os espíritos respondem: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo.
Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Então, mais ou menos o que os espíritos quiseram dizer? Que só Deus sabe quando é que ele criou a matéria, mas, independente da época que ele criou a matéria, ele sempre existiu. Ele sempre estava agindo de alguma maneira, independente se fosse matéria ou se fosse por outra substância que a gente não tem a mínima ideia do que pode ser, né? Mas como ele sempre existiu, ele sempre esteve trabalhando em alguma coisa que fosse, né? Então, aí o comentário que a Rayane fez. Quando definimos matéria, utilizamos o conceito de tudo que possui massa. Mas quando entramos na escala dos átomos e moléculas e os cosmos, as leis da física macroscópica, que são perfeitamente capazes de descrever os estados de movimento dos corpos que cotidianamente vemos ao nosso redor, tornam-se obsoletas e incapazes de determinar quaisquer grandezas físicas relacionadas a partículas tão diminutivas. Ou seja, ele está dizendo que quando a gente começa a imaginar as partículas, os átomos, tudo tem muitas coisas que valia para o macro, mas que não vale para o pequeno, né? Então, aí, continuando, o que acontece no mundo quântico é que as leis da física não são determinísticas, isto é, não são capazes de predizer exatamente onde algum objeto encontra-se ou em qual velocidade. Nada aqui é determinístico. As medidas obtidas de sistemas quânticos são expressas em probabilidades. Então, assim, há um tempo atrás, até os cientistas já estavam estudando e eles conseguiram uma das leis da física, né, que um corpo só ocupa, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e eles conseguiram uma partícula separar, não é nem separar, fizesse com que ela ocupasse dois lugares diferentes. Então, isso aí a gente não tem a mínima ideia de como é que foi. Ou a velocidade, ou a massa, alguma coisa aconteceu que eles conseguiram fazer isso. É uma coisa inexplicável, acho que tanto quanto isso aí fala, né? Que tem algumas coisas que a gente não consegue ver. Tempo, espaço, tudo muda conforme a gente vai vendo a gente vai conhecendo outras coisas, né? Quando eu estudava engenharia, o pessoal falava muito, a gente estudava espaço, né? O espaço bidimensional, tridimensional, quarta, quinta dimensão. Isso aí ele já consegue calcular matematicamente, mas a gente não consegue ter a mínima ideia de como é que isso funciona, né? Que uma quarta dimensão seria o tempo, mas como é que as coisas se movimentam e como é que acontece, quais são as leis com essa dimensão nova? Por enquanto, ninguém conseguiu entender direito ainda, né? Vamos continuando. A natureza da física quântica vem mostrando-se ao longo do tempo como uma verdadeira incógnita para vários ideais da ciência, por muito tempo incompreendida pela humanidade. Pelas palavras de Chico, onde denotará que Deus não é obsoleto, que é exemplo de movimentos intrínsecos de amor e caridade. Possuímos três valores, essas são as palavras do Chico, né? Possuímos três valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados: a hora que passa, a oportunidade e a palavra falada. Três programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior: amor, humildade e bom ânimo. Que o Senhor nos ajude, pois, em nossas necessidades, a seguir sempre três abençoadas regras de salvação: corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas, amparar-nos mutuamente e amarmos uns aos outros. Então, a gente vê aí que são coisas que, que nem ele falou ali, são coisas que a gente nunca consegue botar de volta, né? A gente não consegue voltar no tempo, a gente não consegue, depois que perdeu de uma oportunidade, é muito difícil a gente conseguir ela de novo. E a palavra, então, essa aí eu acho que é o nosso pior pecado, né? Porque sempre quando a gente fala e a gente se arrepende, o que já foi falado já foi dito. Então, já não tem mais como fazer. Pode falar, cara.
Essas palavras do Chico aqui, corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas. É algo extremamente profundo, né? E hoje, num dos grupos que eu participo ali no WhatsApp, grupos de preces, de orações, essas coisas assim, no grupo da Corrente de Orações pela Paz no Brasil e no Mundo, eu acho que vocês já me ouviram falar nesse grupo, principalmente quem me acompanha no Evangelho, eu acho que a Jaque já viu falar. Nós temos o grupo efetivo ali no WhatsApp, no Facebook, assim, e temos o grupo no WhatsApp. E hoje surgiu um certo comentário que alguém tinha feito uma postagem que desagradou uma terceira pessoa. Imagine essas coisas assim num grupo destinado a orações, né? Então, isso é comum porque nós somos espíritos imperfeitos e estamos encarnados. Então, quando eu olhei aquilo, o comentário de quem coordena o grupo foi de tentar amenizar a situação, solicitando os cuidados com as postagens no grupo. Está certíssimo. Nós temos que respeitar. A lei existe para ser cumprida, a regra existe para ser seguida, para ser colocada em prática. Senão, a gente não consegue conviver, não? Se cada um for viver a seu bel prazer, jamais vai conseguir corrigir em si mesmo aquilo que desagrada nos outros, que se sente desagradável em relação aos outros, não? Mas, em contrapartida, a maneira, muitas vezes, como nós colocamos isso, não deixa de ser uma imposição, porque a pessoa que se incomodou disse assim: se continuar esta postagem, eu me retiro do grupo. Aí eu fiquei pensando assim, será que essa é uma forma de respeito à opinião alheia ou eu quero apenas que a minha opinião seja respeitada? Ou seja, eu digo no Espiritismo que a gente tem que aprender a respeitar, eu digo no cristianismo que a gente tem que aprender a ser benevolente, ser indulgente, mas na hora que eu tenho que colocar isso em prática, em que me desagrada que o Vilmar disse alguma coisa ou escreveu alguma coisa, eu chego, por exemplo, para a Jaque e digo assim, olha, tu que coordena o grupo, ou o Vilmar tira aquela postagem, ou eu saio do grupo. O que é isto? Nada mais do que eu tentar impor e querer que prevaleça a minha opinião. Então, se eu acho que ele está me desrespeitando com aquela postagem, em contrapartida, eu o estou desrespeitando com a ameaça de que se a postagem continue, eu me retiro do grupo. É algo que a gente muitas vezes não consegue entender, a questão do respeito, né? Eu posso não concordar com a postagem dele, mas eu não tenho o direito de impor a minha permanência em determinada situação impondo ao outro que não exponha a sua opinião. Então, quando nós falamos em liberdade, nós a queremos para nós, naquilo que nos convém, naquilo que nos dá segurança, que nos dá conforto, que nos dá esta capacidade de não precisar corrigir em nós o que nos desagrada nos outros. Então, essa frase aqui do Chico vem muito ao encontro das situações que nós vivenciamos hoje, porque nós não queremos nos corrigir, mas o outro sempre está errado, né? Então, se nós, num pequeno grupo, se nós em família não conseguimos nos respeitarmos, mesmo discordando uns dos outros, por que não? Nós não somos criados em série, nós somos cada um modelo.
Já comentamos na outra aula, né, que os irmãos gêmeos são gêmeos na sua constituição genética, na sua constituição de estrutura física, de aparência física, mas eles têm opiniões diferentes. Eles não pensam igual, não têm, às vezes, as mesmas aptidões, não seguem as mesmas profissões, não seguem, muitas vezes, a mesma religião. Então, numa família, nós precisamos encontrar o equilíbrio. E ele vem com o respeito, com a tolerância, com a benevolência. Se nós não conseguimos entender isso no pequeno grupo, como que nós queremos nos prepararmos para receber os irmãos de outras terras, acolhendo-os com ideias diferentes das nossas, culturas diferentes das nossas, ideologias diferentes das nossas, para consolidar aqui a terra do Evangelho, a pátria do mundo. Então, nós temos sempre que pensar nisso, corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas. Porque como é fácil, não, a gente chegar simplesmente jogar na mão do outro, olha, se não for do jeito que eu quero, para mim não serve. Então, nós somos radicais, né? Nós criticamos tanto os extremos, mas nós temos que ter esse cuidado aqui. Esta frase é a base da regra áurea. O que é a regra áurea? A regra que Jesus nos trouxe, né? De fazer ao outro aquilo que gostaríamos para nós. Então, era só essa colocação que eu não queria perder a frase aqui para fazer essa colocação. É muito importante que a gente entenda isso, né? Dentro das nossas necessidades, dentro daquilo, da razão pela qual nós nos encontramos nesta grande escola, que é a Terra, é muito importante que a gente entenda isso, principalmente nesse momento de transição. Né? Obrigada, Vilmar. Desculpa se eu me passei. Não, não, tá tranquilo. Até quando a gente se incomoda muito com uma ação da outra pessoa, é porque a gente vê o reflexo nosso naquela pessoa, né? Então é bem isso, a gente tem que se corrigir, não adianta. E é bem isso, eu falo muito para o pessoal que lá quando a gente tem os comandantes, a gente aprende muito com todos. Com uns a gente aprende como ser, com outros como aprende como não ser. Então tudo é aprendizado, né? Mas vamos seguir então aqui. Então acho que já resumiu tudo isso aqui, né? E outra coisa também, aqui ele fala que os três programas que a gente tem que seguir: o amor, a humildade e o bom ânimo, né? Só amor e humildade também não adianta. A gente tem que ter um bom ânimo para seguir em frente e sempre aprender mais, sempre correr atrás aí para a gente poder chegar no, quem sabe, um dia no nível que um pouco mais alto, né? Então, vamos seguir para 22. Então, a pergunta que é feita, ele perguntou, Kardec, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Aí os espíritos respondem. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estado que ignorais. Ou pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, é aquela coisa, né? Ele pergunta, ele na época que ele entendia de matéria, é o que conseguia pegar, palpável, né? Então, o espírito já responde. E hoje em dia a gente já entende um pouco melhor, né? Porque além só os estados da matéria que existem, os três, a gente já conhece mais o fluido também, que é uma coisa diferente. E tem mais coisas ainda que a gente não conhece, que são as matérias mais sutis, mais etéreas, né? E daí ele continua perguntando ainda, que definição podeis dar da matéria? E daí os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, aqui a gente entende o que ele falou por matéria. É o que o espírito, o instrumento, nós,
nós somos matéria. A gente serve que o Espírito vem aqui e age sobre nós. E a mesma coisa, as outras coisas que a gente tem no mundo. Então, qualquer outras coisas também são matéria. É uma coisa tão mais abstrata do que a gente pensa, né? E todo mundo, o ar é matéria, então tem vários gases, várias, a energia eletromagnética, a energia luminosa, tudo acaba sendo matéria. E daí ele ainda fala um pouquinho mais na pergunta, dizendo, ó, deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Tá? Então, é mais ou menos aquilo ali. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Se formos pensar sobre o conceito científico de matéria, podemos observar em sua descrição. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Além dessas características, ela pode ser encontrada na natureza. A definição de matéria é dada por uma frase simples e abrangente. Trata-se de tudo aquilo que ocupa volume no espaço e apresenta peso, produto da massa pela gravidade. Alguns exemplos de matéria: árvores, bactérias, vírus, ser humano, ar, água, mesa, veículos, etc. Poderíamos citar milhares de exemplos, já que a matéria é bem abrangente. Mas será que existe algo que não seja matéria? Pela ciência, sim. Porém, neste caso, será denominada de natureza energética, criteriosa e contida em 3 estados físicos presentes na natureza. A luz, que é denominada de energia luminosa, a pressão, que é a energia pressórica, e o som, que é denominado de energia sonora. Fazendo um paralelo nesses conceitos, podemos denotar novamente Deus como causa originária de todas as coisas, mostrando sua onipresença, onipotência e onisciência. Então, a gente nota aí que praticamente tudo é matéria, né? Exceto esses aqui, na verdade, são matérias. Para a gente acredita que não seja matéria. Porém, daqui a um momento, já deve alguém aí provar que é uma matéria também. Tá? A energia magnética também. Então, tudo no seu nível etérico, no seu nível fluídico, deve ser algum tipo de matéria também. Em algum momento a gente vai entender. Então, a gente passa, o que é o espírito? Aí os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Aí ele pergunta ainda, qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Então, ele voltou lá na matéria, perguntou o que era matéria, que a gente podia palpar, então o espírito não é, a gente não consegue palpar, não consegue entender. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Ou seja, tudo é alguma coisa. É uma coisa estranha, mas é isso. Tá? Que, então, a gente fala que no espaço tem vácuo, que não tem nada, alguma coisa tem. Quando a gente define como nada, já estamos definindo alguma coisa. Ó, o pai, o comentário ali. Pode falar, pai. Só uma pergunta. Eu entendo assim, ó, que são 2 elementos essenciais do universo, espírito e matéria. Então, dá a entender que tudo que não é espírito é matéria. Tudo, 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 tudo. Ou o espírito é espírito, que a gente não define. Mas a matéria é tudo o resto. O que tu toca, ela é volátil, ela não volátil, ela é tudo. Tudo que sobra é matéria, não é assim? Olha, eu pedi ajuda para os universitários aqui, porque... Eu acho que a Carla pode esclarecer. Eu, pelo menos, eu penso assim, ó, que são, porque diz assim, ó, são 2 elementos essenciais do universo, espírito e matéria. Nós temos que entender uma coisa, sim. E Deus acima de tudo. Sim, exatamente. Quanto a isso, nós não temos nenhuma dúvida. Mas, entre o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos, existe muita coisa. Então, como eles dizem assim, ó, que é difícil na nossa linguagem, muitas vezes, explicar
aquilo que nós não conhecemos. Então, lá acima eles dizem assim, aquilo que é visível aos olhos, vocês consideram matéria. Aquilo que é palpável, vocês consideram matéria. Mas, para nós, existem muita matéria que vocês desconhecem. Os próprios elementos químicos que nós conhecemos, a tabela periódica, por exemplo, hoje eu nem sei quantos elementos tem, né, porque já houve uma atualização, né, na matéria periódica. Então, aqueles primeiros elementos da tabela periódica que nós conhecemos não são só aqueles. Então, seu Vilmar, nós não podemos, de forma racional, dizer assim, existem apenas duas situações, matéria e não matéria. Mas matéria o que nós conhecemos né? Espírito, matéria... Sim, é aí que eu quero chegar. O que nós conhecemos aqui, que cabe no nosso mundo, ainda, mesmo que a ciência tenha evoluído o máximo que nós conseguimos chegar, é que existem matérias ainda não definidas, não conceituadas. Então, eles vão lá nas nanopartículas, que eles já consideram matéria. A célula era considerada um dos elementos, o núcleo, né? Era considerado a menor parte de uma célula, hoje a gente já sabe que não é. Existem outros elementos menores ainda. Então, conforme a ciência vai conseguindo nos trazer mais dados, nós vamos somando e vamos muitas vezes derrubando por terra alguns conceitos que tínhamos desde que nossa inteligência foi sendo estimulada e através do estudo nós fomos compreendendo o que era matéria e o que não era matéria. Aí eu lhe pergunto assim, será que tudo que não é matéria é espírito? Não, né? Nós temos matéria no ar que nós desconhecemos e nem por isso é espírito. Mas é matéria, então vem para os dois princípios. Sim, que não é matéria desconhecida, não matéria palpável, é isso que eu quero lhe dizer. Exatamente, mas é aí que eu quero chegar. Então, existem dois elementos, o espírito, que é o espírito, e o resto tudo é matéria, que nós conhecemos, que nós não conhecemos, por mais ínfima por menor que seja. Micro, do micro, é matéria. Acreditamos que sim, a não ser que venha a surgir algum outro conceito, a não ser que a gente depois... É isso, né? É matéria, espírito, a princípio, e Deus acima. A princípio, o que nos cerca, o que nós conseguimos entender naquilo que cabe na nossa inteligência hoje, nós temos o material e o imaterial. Ponto. Entendendo que nem tudo que é imaterial é espírito e nem tudo que é matéria é palpável. Então, é isso que a gente tem que entender, porque esse conceito de matéria, para nós, ele é muito pequeno, né? Ele fica muito restrito àquilo que nós tocamos, e como disse o seu Vilmar, se não é espírito, é matéria. Podemos dizer que sim, mas nem toda matéria que não é espírito é a matéria que nós estamos acostumados a conhecer, aquela matéria delimitada, que pode ser tocada, que pode ser vista. É isso que a gente tem que entender. Então, por isso que ele diz, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, nós vamos chegar num grau de compreensão que nós vamos entender isso bem melhor, né? Há muitos elementos aí expostos na natureza que nós desconhecemos. Se eles vão se mostrar para nós como matéria, não sabemos. Se serão identificados por nós com uma outra forma, como energia, como som, como luz, também não sabemos. Nós sabemos apenas que existe.
Agora, aonde eles irão se colocar de uma forma para podermos classificá-los, isso aí nós vamos ter que andar mais um pouquinho, né? Na nossa evolução, tanto intelectual quanto moral. Mas, a princípio, o seu Vilmar está certo, que não é matéria, é espírito. Tá? Mais ou menos assim, fica nessa questão aí para nós. Entenderam aqui? Ficou claro? Seu Vilmar? Ficou? Agora está claro. Então, Resumo, é o que, no nosso conhecimento, é 2 elementos, espírito e matéria. Então, o que naquilo que não é, nos cabe. pronto, é o que Exatamente. nós sabemos. É aquilo que nos Valeu. comporta, pelo menos no É, momento, é o que nos cabe. exatamente. Muito obrigado. Merece. Eu fico tentando passar a tela aqui, me esqueço que não sou eu. Mas, assim, só para complementar ali também, a gente vai chegar em algum, não sei se aqui ou se em algum outro lugar, a gente vai chegar nesse entendimento. E até os cientistas eles já estão estudando uma partícula, acho que eles dividiram o elétron, o nêutron, uma coisa assim. E eles encontraram mais umas partículas que viajam 3 vezes a velocidade da luz. Então, eles falam que essa é a partícula do pensamento, né? Talvez, pode ser que o espírito seja feito disso, pode ser alguma outra coisa que seja menor ainda, mais rápida. Pode falar, cara. Se é uma partícula do pensamento, a gente já começa a entender que não é matéria, né? Que faz parte do princípio inteligente, então faz parte da nossa constituição espiritual. Mas vamos deixar caminhar para ver aonde que eles vão chegar. Se a gente tentar entender muito, a gente não vai faltar palavras, como dizem os espíritos a Kardec. Às vezes faltam palavras, né? Não, com certeza. Então vamos seguir. Então, só um minutinho, Vilmar, só para complementar ali, quando tu falou da ectoplasmia, ela já consegue ser quantificada, né? Então, ela já é conhecida pela ciência e aceita pela ciência como matéria também, e provém do espírito. Olha o avanço que a gente já vai tendo aí, né? Em todo esse caminhar. Então, o passe, principalmente o passe magnético, onde a energia densa do encarnado doa para o próprio encarnado, ele já é aceito como fluido medicamentoso. Ele já consegue ser quantificado, inclusive pela ciência. Ele tem peso molecular. Então, é um grande avanço do espírito para a matéria. É uma grande já aceitação que apenas antigamente o meio espírita aceitava a influência do passe, os benefícios do passe. Hoje, inclusive, a ciência já está aceitando. Eu falo muito, né, no terreiro, gostaria de deixar registrado aqui para os irmãos que venham assistir depois, que muitos tratamentos, eles são abreviados se a pessoa fizer tratamento concomitante com o passe magnético, dada o benefício dele já como fluido medicamentoso. Era isso, irmãos. Obrigada. Outra coisa também, Jaque, que a gente considera que hoje o passe, a questão do espírito também é estudada em algumas faculdades, né? É matéria de algumas faculdades, de alguns cursos. E o ectoplasma, a doação do ectoplasma, aquele que nós temos aí, que se vocês procurarem na internet, Peixotinho, vocês vão ver a doação do ectoplasma, materialização do ectoplasma. Então, vejam aqui, ó, materialização do ectoplasma. Então, o que significa materialização? É tornar matéria uma energia, um fluido, né? Que, na verdade, não era considerado uma matéria, mas também não era um espírito. Viu, seu Vilmar? Como às vezes a gente se confunde nessas coisas, e a verdade é isso, a materialização do ectoplasma. Então, eu acho que eu já até comentei para vocês, né?
que através da doação de ectoplasma, Chico Xavier tem vários elementos que ficaram na casa dele. Ele tem rosas, ele tem fotos, se eu não me engano, tinha outros objetos que foram materializados através da doação de ectoplasma e que ficaram na casa dele. Estão lá até hoje, na casa de Pedro Leopoldo, de Chico Xavier. Então, a gente pensa assim, como que isso não se desfez, né, com o tempo? Que matéria é essa que veio doada pelo médium e é visível, é palpável, a gente toca e se transformou na matéria que nós conhecemos. Então, essas definições que muitas vezes nós tentamos colocar de uma forma de regra, sim, sabe? Não, é e não é, sabe? São conceitos muito nossos aqui. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque em termos espirituais, em termos de criação, há muito mais que nós desconhecemos do que o que nós conhecemos. Então, nem tudo é 100% aquilo que nós achamos que é. Há sempre uma flexibilidade, há sempre algo, como dizia, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa compreender a nossa filosofia. Então, muito nos falta ainda. Certo? Então, eu lembrei agora, quando a Jaque falou, eu me lembrei da questão da materialização do ectoplasma. Isso também é analisado, é estudado, assim como, por exemplo, nós vamos ver mais adiante, mas eu vou só um breve como exemplo aqui, os espíritos que não usam do médium, na questão da psicografia, por exemplo, tá? Eles não usam do médium mecânico, não usam. Há simplesmente uma reunião em que os médios se concentram e numa outra sala é colocado um papel dentro de uma gaveta, só o papel. Não tem lápis, não tem caneta, não tem nada. E o que eles fazem? Eles manipulam os elementos disponíveis na natureza, transformam como se fosse num carmim, na tinta que nós conhecemos, né? Para escrever, e escrevem ali com essa tinta no papel. Ah, então, a gente vai, alguém termina a reunião, eles vão lá, abre a gaveta e tem uma mensagem escrita pelos espíritos, única e exclusivamente pelo espírito. E o que aconteceu ali? Houve uma doação do médium com os espíritos, muitas vezes de um nível um pouco mais inferior, porque é um fluido mais, digamos assim, mais denso, que se faz necessário, somado a esses elementos da natureza para produzir essa tinta para que possa ser colocada no papel. Então, tem muita coisa que nós vamos desconhecendo, vai chegando ao nosso conhecimento através do estudo, através de provas científicas, que hoje a gente já tem acesso a isso, já consegue entender como que funcionou, por que funcionou, né? Já não ficou total em descrédito, como na época que Kardec trouxe essas informações pelos espíritos, tá? Era só um exemplo a mais que eu queria dar dessa manipulação dos elementos se transformando em matéria. Obrigada. Então, e é muito importante essas colocações, esses exemplos, porque nos torna tangível, né? É palpável a nós esses exemplos, eles estão ao alcance do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Porque é como a gente falou lá na questão, né, sobre Deus, nos falta ainda um sentido para poder reconhecer a grandiosidade do universo. E um outro exemplo que eu gostaria de deixar também aqui é as duas formas de amparo que existem nas casas espíritas, né? Aqui mesmo, como a gente trabalha com passe magnético e também o passe medianímico, intercalando semanas, a gente vê a diferença no próprio corpo do passista. Porque quando é o passe magnético, a gente limita, a egrégora da casa limitou 5 atendimentos para cada magnetizador, porque nós saímos literalmente fadigados.
muitas vezes no dia seguinte, antigamente a gente não tinha esse conhecimento da fadiga fluídica, nós ficávamos de cama. Muitas dores pelo corpo, muitas dores de cabeça, e quando é o passe anímico mediúnico ou medianímico, que é o passe irradiado pelo guia, nós saímos no final dos atendimentos, assim, muito energizados. Parece que nós dormimos uma noite inteira de sono e acabamos de acordar. No passe magnético, no dia seguinte, quando a gente ainda sente muita dor de cabeça, não adianta tomar analgésico. Isso já é comprovado e sentido pelos magnetizadores. O que vai nos reconstituindo é tomar muita água, água magnetizada e o banho de ervas. O banho de ervas, ele tira como com a mão. E a gente precisa ficar repondo aquela energia vital da natureza para poder se reconstituir energeticamente. Então, ou seja, a gente sente na matéria o que é espiritual. É um tema assim bem complexo da gente poder ainda entender esse espírito e matéria, porque eles ciclam entre um e o outro, e a gente não sabe aonde termina um e começa o outro muitas vezes, né? Mas era isso, era esse exemplo que eu queria dar entre o passista que dá o passe magnético e o mesmo passista dando o passe mediúnico. A reação no corpo físico em relação à doação de um e à doação de outro. Vamos seguir, então. Queria dar outro exemplo, mas eu acho que também não... É só a única coisa que aqui na casa de Frei Luiz, aqui no Rio de Janeiro, tem cirurgias com materialização dos espíritos. Então, são reuniões que eles se preparam com muita gente do ectoplasma, no meio da natureza. Então, e eles fazem, assim, pelos relatos, eles fazem muita coisa, assim, ele teletransporta órgão para fora do corpo. Então, é tudo que eu acho que eles usam de tecnologia lá, ele tenta mostrar aqui. Então, é uma coisa muito interessante. Eu acho que a Carla mandou uma vez, né, a foto do Emmanuel materializado também. Então, assim, é bem interessante da gente... Quando a gente começa a estudar, a gente vê as coisas incríveis e que acontecem. Então, vamos seguir. Então, a gente fala que coisa nenhuma é nada e o nada não existe, né? Então, com o passar dos anos, o conceito de espírito foi ganhando espaço. De hoje, podemos nos compreender como um universo além da matéria. Na Bíblia, vemos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna e dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. No Salmo 51, de 10 a 12. Então, agora vamos seguir para a mensagem final aí. Então, a gente terminou na questão 23, né? Então, vamos sobre alma e corpo. Tem-se procurado explicar, pela prática dos neurologistas, toda a classe de fenômenos intelectuais, através das ações combinadas do sistema nervoso. E, de fato, a ciência atingiu certezas irrefutáveis, como, por exemplo, a de que uma lesão orgânica faz cessar a manifestação que lhe corresponde e que a destruição de uma rede nervosa faz desaparecer uma faculdade. Semelhante acerto, porém, não afasta a verdade da influência de ordem espiritual invisível, porque se faz mister compreender, não a alma insulada do corpo, mas ligada a esse corpo, o qual representa a sua forma objetivada, com um aglomerado de matérias imprescindíveis à sua condição de tangibilidade, animadas pela sua vontade e por seus atributos mortais. Algumas escolas filosóficas fizeram da alma uma abstração, mas a psicologia moderna restabeleceu a verdade, unindo os elementos psíquicos aos materiais, reconhecendo no corpo a representação da alma, representação material necessária, segundo as leis físicas imperantes na Terra, as quais colocaram no sensório o limite das percepções humanas,
que são exíguas em relação ao número ilimitado das vibrações da vida, que para elas se conservam inapreensíveis. É, pois, o corpo espiritual, a alma fisiológica, assimilando a matéria ao seu molde, à sua estrutura, a fim de materializar-se no mundo palpável. Sem ele, a fecundação constaria de uma composição amorfa, e todas as manifestações inteligentes e sábias da natureza, que para todos nós devem significar a expressão da vontade divina, constituiriam uma série de fatos irregulares e incompreensíveis, sem objetivo determinado. Então, palavras de André Luiz. Então, a gente vê que o corpo e espírito, eles estão interligados, né? Então, a gente fala muito, né, que alguma coisa que surge, alguma doença que surge no corpo, ela veio, normalmente ela se manifesta antes no espírito ou no perispírito e a gente consegue enxergar depois aqui. Então, são algumas coisas que pode ser de fato nervosos, de algumas coisas que a gente trouxe de outras vidas aí para a gente ter que enfrentar nessa, mas uma coisa é reflexo da outra. Então, até a gente vê que tem muitas coisas que o espiritual supera o material, que às vezes tem alguma deficiência, alguma coisa acontece, algum problema no cérebro, alguma coisa assim, e o espírito encontra outra maneira de se manifestar, né? Então, encontra outro caminho, que a gente fala até que, materialmente, aqui a gente fala da plasticidade cerebral, né? Que é quando a gente perde um pedaço do cérebro, alguma coisa assim, o cérebro próprio encontra outro caminho para que a gente consiga fazer a mesma função que aquele pedaço do cérebro que a gente perdeu. E assim, é por acaso? Provavelmente não, né? É o espírito que arranjou um outro meio de se manifestar de uma maneira um pouco diferente do que ele estava acostumado, talvez um pouco mais dificuldade, mas uma dificuldade que ele deveria ter que enfrentar aqui nessa vida, né? Então foi, acho, bem interessante isso aí. Bom, se alguém mais quiser comentar alguma coisa, nosso estudo de hoje termina determinado pela Rayane e terminou agora. Não, tá muito bom. Essa questão de espírito e matéria, ela é algo que a gente entra muito a questão da física, da química, da biologia, da anatomia, da eletricidade, da luz, da física quântica, da fisicoquímica, né? Então, a matéria e o espírito envolve, na verdade, todas as ciências, né? Então, às vezes a gente acha um pouquinho difícil, mas é necessário que a gente entenda algumas denominações, algumas classificações. Por isso, também a importância do estudo das obras de André Luiz, como a Rayane colocou aqui. Esse livro, eu não sei se está mais abaixo, bota um pouquinho, desce um pouquinho, Vilmar, para ver qual o livro que ela... Ah, não, acho que ela só colocou, tirou... Vamos ver se tem aqui. do André Luiz, acho que ela não colocou. Acho que ela só colocou André Luiz, não colocou qual o livro, né? Mas provavelmente seja os livros sobre evolução em dois mundos. Normalmente é nesses livros assim que ele comenta, né? Alma e corpo, mecanismos da mediunidade, deve ser numa dessas obras. Né? Uhum. Oi? Não, deve ser desse. Estava procurando aqui, mas não... Provavelmente sim. Ela botou ali na mensagem, depois eu ponho. Não tem problema, era só para que a gente pudesse dar como dica, né, de livro, se alguém quisesse ler aí dentro, no próprio site da Bíblia do Caminho. E também lá no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, ele vai falar sobre a matéria mental, sobre a questão que nós estávamos falando agora, do pensamento, dos fluidos, dessas questões que nós transformamos, não, na energia. O que é importante a gente dar uma lida, né?
Então, tem um item lá que ele fala sobre a matéria mental e a matéria física. Ele diz assim, ó, em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, veja que ele já começa se referindo à nossa posição vulgar, à nossa posição de acomodados aqui, né? Como espíritos encarnados, que olha sob a ótica que nós sabemos olhar. Qual é? A ótica material. Então, ele diz, em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, que nós somos. Os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera do pensamento, produzirão ondas muito longas, ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Né? Então, aqui ele vai falar na excitação do pensamento, na emissão das ondas que são estimuladas e sustentadas através da manutenção do calor. Que é esse calor? É a vida, né, que existe em nós. Porque quando a vida do corpo se extingue, o corpo não pensa mais, mas o espírito continua pensando. Mas, como ele fala no começo, da nossa posição vulgar de criaturas humanas que somos, a nossa visão é muito limitada. E depois ele diz assim, ó, se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude da reflexão ou oração natural, o que a Jaque falou na questão da transmissão do passe, a diferença entre o passe espiritual, o passe fluídico e o passe magnético, né? Em virtude da reflexão ou oração natural, o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Então, é exatamente aquilo que a Jaque explicou, né? Então, a gente vê o efeito dos nossos pensamentos na transformação pela prece daquilo que nós podemos emanar e disponibilizar como passe, como irradiação, como magnetismo. Então, é muito interessante esses estudos das obras do André Luiz, para quem gosta da parte da ciência, né, no espiritismo, vale a pena dar uma estudada, uma lida para a gente compreender melhor por que, né, o tripé da ciência, filosofia e religião. De minha parte, eu só tenho a agradecer. Gente, passou 1 hora, né? Rapidinho, a gente nem viu. Como é bom quando o estudo é bom, né? Que a gente está estudando e não sente passar. Estou por vocês. Mais algum comentário aí? Alguém queira falar? Quem quer fazer a prece de encerramento, então? Alguém? Aí, seu Vilmar, faz a prece para nós. Eu acho que o seu Vilmar congelou. Eu acho que ele congelou mesmo. Eu acho que congelou a imagem lá. Faz para nós. Ah, voltou. Oh, chegaram as pequenas. Chayana, tudo bom? Oiê, boa noite, meus amores. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Olha quem que tá ali, ó. A tia Carla, a tia Jaque, o vovô. Todo mundo tá te olhando. Essa pequenininha tá com conjuntivite. Oh, pobrezinha. No inverno. Que interessante, né? Normalmente tá é no com verão. o olho meio que lacrimejando, ó. Oh, pobrezinha. Comendo azeitona preta. Coisa querida. Não era ela que dizia que não gostava? Pois é, mas tá aqui atracado, já tá no segundo, terceiro.
Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Faz a prece de encerramento. Reza. Reza para todo mundo. Pode ser um Pai Nosso, filho. Não quer fazer a prece de encerramento? Puxa o Pai Nosso. Esse é um Pai Nosso todo especial. Não? Tá bom. O seu Vilmar vai fazer ou a Chayana vai fazer para nós? Ih. Vai, seu Vilmar. Semana que vem sou eu. Não quero mais. Não quer mais? Pra mãe. Ué? Abre o microfone, seu Vilmar, faça a nossa prece final, por favor. A Ana que vai fazer? Se for semana que vem, pedi para te fazer hoje. Semana que vem eu faço. Tá bom. Então, vamos agradecer pelo nosso estudo, que foi muito proveitoso, que a gente leve para a nossa vida todo este conhecimento desses momentos bons que a gente tem com esse estudo. E vamos dizer um Pai Nosso, em agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que assim Obrigado seja, gente. Assim seja. Assim Quem é que vai seja. fazer semana que vem? Eu sabia que a Carla ia me chamar hoje, não sei por quê, mas eu escutei antes, eu até ia sair, mas fiquei esperando. Fica que a Carla Viu? vai te chamar. Viu? Foi aquele pensamento assim que se materializou aí na sua frente. Viu? Não, estou sabendo como é que é. Está sabendo como é que é? Quem é que vai fazer a semana que vem? É a Jaque? É a Chayana? Pode ser? Eu posso não fazer. tenho como. Eu posso fazer para a semana que vem, então. Então Fica tá. pra mim. Fico só para mim recapitular, então. A gente foi até a 23, é isso? Isso. E tá, isso. Então eu faço 24, 25 e 26, é isso, então? 24 e 25? Tá. Creio que dá para fazer as três. Não são Isso. muito grandes, né? Tá, 24. então tá. Tá? 24, 25 tem 25 e 25A, pelo meu livro aqui, e 26. Tá, então tá, pode deixar que eu faça assim. Uma ótima semana para todos, melhoras e pronto restabelecimento a todos os enfermos, que eles recebam as bênçãos, as benevolências da espiritualidade, dos nossos irmãos, e derrame sobre a cabeça de todos nós bons fluidos para que a gente consiga vencer mais uma semana. Vou me recolher, Que gente. assim Boa seja. noite. Tchau, bom trabalho. Vai com Deus. Melhoras. Tchau, gente. Obrigada. Melhoras, Rayane. Obrigada, Velho, Vilmar. gratidão, velho, você me salvou. Tchau, Tchau, gente. gente. Escondida, Obrigada. Rayane? Estava escondida? Estava escondida.